Olá, meninas, tudo bem? Meninas da nutrição. Hoje será uma aula voltada só para vocês, tá? Deixa eu ver como tá aqui as coisas. Como tá tendo semana da enfermagem, então a gente vai fazer uma aulinha aqui essa semana só para vocês, já que vocês não fazem parte, né, dessa semana. Então, nós vamos falar um pouco de um assunto assim voltado para nutrição. Tô tentando abrir aqui o PowerPoint, aí consegui. Então, a gente vai falar de um assunto voltado para vocês, da área de nutrição. Como que eu vou associar a minha matéria, a minha disciplina, que é parasitologia, com o curso de nutrição? Então, assim, vocês é importante saber das doenças, né, parasitológicas, por isso que vocês fazem nutrição, micro, para saber também das doenças relacionadas a bactérias, fungos, porque tudo envolve alimentos, né? É, e os alimentos são um dos principais veículos de transmissão de doenças, tanto de bactérias, fungos, quanto de parasitos, né? E a pergunta é: qual é o papel do nutricionista nos cuidados das doenças parasitológicas vinculadas por alimentos? Então, assim, eu estou falando de parasito, né? Então, não só parasito, mas os alimentos, eles transmitem muitas outras doenças, como principalmente doenças bacterianas, tá? É muito comum vocês estudarem sobre infecção, intoxicação. O que é uma intoxicação alimentar, né? Então, vocês sabem o que é isso. É através da liberação de toxinas que essas bactérias podem liberar. Os parasitas, eles não liberam nenhuma toxina por si só, né? O que ele é prejudicial, como a gente tanto fala, né? A gente sempre fala das alterações gastrointestinais, aquela diarreia crônica, aquela dor abdominal, aquela flatulência, enfim. Então, é, os parasitas vinculados por alimentos, eles se alojam, né, tem seu habitat no intestino, por isso que causa essas alterações gastrointestinais. Falei muito assim sobre giardia, que é muito comum, a giardíase, a amebíase, a toxoplasmose, que é uma doença extremamente grave, veiculada por alimentos, não só as hortifruticulturas, mas também a carne crua e mal passada, áscaras, ascaridíase, né, que é muito comum também. Tudo são, então, parasitos que são vinculados por alimentos, que ao ingerir um alimento ou uma água contaminada, a gente acaba então adquirindo essa doença. Essas doenças que são extremamente comuns, principalmente em crianças que não têm hábitos de higiene, locais sem saneamento básicos, né? Então, o Brasil é uma região, existem regiões precárias, sem saneamento, então é muito comum. Só que, deixa eu passar aqui que travou. Só que assim, gente, hoje o computador tá lerdo aqui. Só que assim, não só as pessoas com condições de saneamento precário adquirem essa doença. Essas são as principais. Mas também pessoas de ambiente normal, de saneamento básico normal, pessoas assim que têm estrutura financeira normal. Então, elas também acabam adquirindo essas doenças. Por quê? Porque a gente não sabe da procedência dessas hortifruticulturas. Será que elas vêm de uma boa procedência? Como eu falei, a feira do produtor, ela como fala, frequentada por pessoas de alto padrão, né? As feiras do produtor ali, do Uri Davis. O que acontece? E essas hortaliças são, como eu falo, são de boas procedência? Como é que é? Então a gente tem que saber disso, que é muito difícil essas hortifruticulturas não estar contaminada, porque o risco de contaminação nesses locais mais afastados é maior.
Então, assim, essas pessoas também têm esse índice de se contaminar por doenças parasitológicas vinculadas por hortifruticulturas. Então, a gente tem que saber bem a procedência desses locais, né? Já foi realizado um trabalho, encontraram parasitas nessas hortaliças vendidas nas feiras do produtor, tá? Então, assim, o ideal é saber a procedência dessas hortifruticulturas, por quê? Não tem-se um controle. Nesses locais, como é feita a irrigação dessas hortaliças? Será que são águas tratadas que é feita a irrigação? São águas limpas? Né? São mananciais aquáticos bem tratados ou são qualquer lagoa, qualquer água que irriga essas hortaliças? Porque a contaminação pode vir dessa irrigação, né? A gente não sabe se é uma água contaminada de arte, ela pode estar presente aqui. Então, assim, a gente não sabe a procedência da irrigação dessas hortaliças. Não sabemos. A gente não sabe se os locais de cultivo dessas hortaliças têm presença de animais, né? Cachorro, gato, porque muitas doenças parasitológicas são de origem animal, são zoonóticas, então a gente não sabe a procedência. Em épocas de chuvas, enxurradas, quando vem a chuva, olha aqui, uma plantação alagada, então não transmite doença, não traz doenças, não traz parasitos carregados de outros locais, onde os cachorros e até o próprio homem defeque no local inapropriado, também, então, existe essa chance de contaminação. Então, a gente não sabe a procedência dessas hortifruticulturas, infelizmente. Então, onde entra o papel do nutricionista? Porque não é vocês que vão lá coletar as hortaliças, mas receber essas hortaliças, né? Vocês vão receber essas hortaliças. Muitas vezes vocês vão atuar no papel de lavagem dessas hortaliças, no melhor processo de lavagem. Aqui, ó, essas mulheres trabalham, né, nessa região rural, elas coletam, né, as hortifruticulturas, e aqui tem um bacião que elas passam uma água para poder colocar aqui nos cestos, ó, e poder então transportar. Gente, olha essa água, né? Então é extremamente contaminado. Então é extremamente contaminado, contamina de outras hortaliças que não estão contaminadas, enfim. Então assim, a procedência é difícil a gente trabalhar com ela, mas o papel do farmacêutico vem desde o transporte dessas hortifruticulturas, né? O nutricionista pode trabalhar numa indústria de alimentos, pode trabalhar numa cozinha industrial, pode trabalhar em ambientes hospitalares, cozinha de hospital, enfim, né? A atuação de vocês é muito grande. Então, vocês têm que ter um cuidado desde o transporte dessas hortifruticulturas, né? Tá chegando de uma maneira adequada para vocês, né? Porque vocês vão saber a procedência local, né? Como que está ocorrendo a irrigação, a lavagem naquele local. Mas tem que chegar para vocês de uma maneira adequada. O transporte tem que ser adequado, né? Olha aqui esse caminhão, meu Deus do céu. Então, qual que é o papel do nutricionista, né? Nesse nesse assunto de doenças parasitológicas transmitidas por alimentos, veiculados por alimentos. Não só os parasitológicas, né? Mas existem outras doenças, como por exemplo as bacterianas. Então, o nutricionista tem o cuidado com essas hortifruticulturas. Chegou, vai ter um videozinho agora também. Chegou, veio em boas procedências no transporte, chegando lá, e aí? Como que é a lavagem dessas hortifruticulturas? Como que é uma procedência de lavagem, de manipulação? Também vocês têm que saber como faz toda a lavagem, manipulação, água corrente sempre, chegou água corrente, após a água corrente, colocar lá na lavagem com hipoclorito, que também vai ser dito certinho no videozinho. Depois lá água corrente novamente. Como eu falei nas aulas com vocês, cistos de protozoários e oocistos de eumintos, eles são muito mais pesados que uma bactéria. Então, a água corrente elimina eles. Então, a própria água corrente. Por quê? Porque muitas vezes eles são resistentes ao uso do hipoclorito. Então, a água corrente para poder eliminar esses cistos ou cistos que são pesados, tá? Sempre água corrente.
Então, diante de tamanha responsabilidade, o nutricionista tem que estar preparado para exercer a sua responsabilidade técnica plenamente, atuando sobre vários assuntos, várias questões, né? Aqui eu só pincelei, não é minha área, né? Que vai estar trabalhando com vocês já trabalharam. Então, que o nutricionista faz? Adequação da estrutura física dos ambientes, cuidar, né, daquelas pessoas que trabalham naquele ambiente, a questão de ventilação, fluxo, enfim. Revisão de fluxogramas operacionais, implantando técnicas de segurança de manipulação. Então, chegou os alimentos, para onde que vai? Onde que vai realizar essa lavagem? Os alimentos limpos, para onde que vai, né? Os pratos sujos, então tem que ter todo um fluxo para não haver contaminação ali dentro. Vocês vão atuar no controle de qualidade, como eu falei, desde a chegada dos alimentos. Chegou os alimentos, boa procedência, né? O que está estragado, o que não está, como que eu vou guardar esses alimentos, enfim. Então, é vocês que atuam aí no controle de qualidade e controle e monitoramento do grau de higiene pessoal, operacional e ambiental, né? A higiene do local tá adequada, porque ali nesse ambiente meus alimentos podem se contaminar. Gente, higiene pessoal. Às vezes essas hortifruticulturas não tá contaminada lá da produção, nós olhamos lá. Não, elas se contaminam ali na manipulação, nessa manipulação. Então, higiene pessoal. Como que é, gente? Esse cozinheiro vai no banheiro, será que ele após realizar o seu procedimento ele vai lavar bem a mão, né? Então, após ir no banheiro, vai lavar bem a mão. Será que não ficou material ali embaixo da unha, material subungueal? Muito, muito cuidado com esses manipuladores. Eles trazem grande parte das doenças também, né? Então, vai ter um artigo falando sobre isso para a gente trabalhar. Ó, o que é o ideal? Exame parasitológico de fezes desses manipuladores de alimentos. Rotineiramente, a cada 6 meses, tem que ter pelo menos uma vez por ano, tá? Seria interessante fazer uma coleta do material subungueal, coleta do material embaixo da unha, vai ser encontrado material fecal, pode ser encontrado parasitos. Então, gente, muitas das vezes esses alimentos também podem sofrer contaminação no ambiente, né? Por isso que o nutricionista atua aqui nessas cozinhas industriais, cozinhas de hospitais, para não haver, então, um surto de determinadas doenças, né? Então, cuidado com o manipulador, com o ambiente, cuidado com as procedências dos alimentos, enfim, a atuação de vocês, nutricionistas, é extremamente importante para que não haja essa contaminação dos alimentos, contaminação das pessoas que irão ingerir esses alimentos, enfim. Então, vocês têm um cuidado muito grande, tá? E existe um vínculo, sim, um veículo, esses alimentos trazem essas doenças, então, um cuidado, né? Então, eu focando aqui na parasitologia, muito cuidado com tanto a procedência de onde vem, a gente não sabe, mas a lavagem correta e o cuidado desses manipuladores com esses alimentos. Certo, gente? Então, hoje vai ser um assunto bem voltado para vocês, bem básico. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem. Obrigada.